Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado à transição energética, energia limpa, e hoje a gente vai falar exatamente sobre os ônibus elétricos. Vamos falar quais são as vantagens dos ônibus elétricos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Eduardo Sodré, repórter especial aqui do jornal. Sodré, seja bem-vindo novamente aqui ao Como é que é. Muito obrigado pelo convite. É a gente que agradece a sua vinda aqui novamente. Sodré, eu já quero começar aqui indo direto ao ponto. A gente vai falar aqui de ônibus elétrico, né, ao longo dessa nossa conversa, mas quais são as vantagens do ônibus elétrico? A grande vantagem, ela sem dúvida nenhuma, é a qualidade de vida nos grandes centros. O ônibus elétrico, ele emite muito menos poluentes, né? A gente tem que considerar que ele, em movimento, é emissão zero, não tem fumaça, não tem particulados, que é um problema seríssimo do diesel, e ele não faz barulho. Então você tem um ganho de poluição sonora, poluição ambiental, melhora da qualidade de vida nas grandes cidades. Tem até um estudo da Mobilab, que é da USP, que eles falam que o melhor cenário do transporte público é a utilização do ônibus elétrico, porque além de ele não emitir poluentes, ele é praticamente neutro em CO2. Isso já considerando o momento em que ele é produzido, a produção das baterias, do veículo em si, até o seu descarte. Porque os componentes podem ser reaproveitados, que é uma grande questão. E a bateria, o que vai ser amanhã, o futuro da bateria? O Brasil tem empresas já, tem 3 empresas no Brasil que hoje já cuidam dessas baterias. Então, tudo é reciclado, tudo pode ser reaproveitado e as pouquíssimas partes que não podem ser reutilizadas, elas têm formas de descarte corretas que não agridem o meio ambiente. Sodré, a gente vai falar daqui a pouquinho de bateria, né, um ponto que você tratou, mas eu queria que você explicasse pra gente o que é preciso pra gente aumentar a frota de ônibus elétricos, a gente vê mais ônibus elétricos na rua. A gente tem uma questão muito séria que é o custo desses ônibus, né? Recentemente, uma empresa chamada Ancai, ela no Brasil é representada pelo grupo SHC, pertence ao empresário Sérgio Habib, né, muito conhecido no meio automotivo. Ele trouxe, por exemplo, a marca Citroën para o Brasil nos anos 90 e agora ele representa a Jack Motors, né, já há alguns anos. Ele fez uma conta muito rápida, né, e falou que, por exemplo, um ônibus 100% elétrico com 80 lugares, um chassi monobloco, né, ele vai custar ali algo entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais. Isso é muito caro, porque um ônibus convencional do mesmo porte, movido a diesel, vamos falar que ele vai custar 900 mil a 1 milhão de reais. Então, neste primeiro momento, o investimento é muito elevado. Como é que funciona o sistema de transporte público urbano, né? As empresas fecham contrato com as prefeituras e elas recebem repasses, né, para a prestação do serviço. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo anunciou agora em maio um grande investimento, né, foi publicado no Diário Oficial, mas do ano, aproximadamente 345 milhões de reais para a cidade, para aquisição de ônibus elétricos, né? No início do ano também, em janeiro, houve uma medida também federal, via PAC, do incentivo para mais ou menos 3 mil ônibus elétricos, né, para diferentes aplicações. São investimentos muito elevados, né? Isso é grande barreira hoje em dia, né? Que a gente pega estados e municípios que nem sempre têm condições de fazer uma renovação de frota muito vultosa, quanto mais quando nós pensamos em um transporte mais acessível, um transporte de menor custo para o usuário, menor custo possível. Isso ainda é uma grande barreira. E, além disso, temos também a disponibilidade, né, desses veículos, né? No Brasil, hoje, nós temos a própria Ancai, temos a BYD, que já monta ônibus no Brasil, inclusive agora começaram a testar ônibus elétricos dentro do aeroporto de Goiânia. Eles vão testar esses ônibus por lá durante um período, que também é uma maneira de tirar o diesel, né, de um setor que é tão poluente, que é o setor da aviação. A gente tem Scania, também com um chassi para ônibus elétrico. Volkswagen, Mercedes inclusive apresentou na Europa já o chassi feito no Brasil, projetado aqui no Brasil, para veículos 100% elétricos de transporte coletivo. São iniciativas muito bacanas que estão aí começando a ganhar corpo, mas ainda não tem uma escala de produção. Sim, é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um investimento muito alto, né, para ter, mas tem um resultado, né, a longo prazo muito importante, né, maior, né? Você imagina, por exemplo, um corredor de São Paulo que você circule com os ônibus 100% elétricos. Aqui temos a experiência do trólebus, né, que é muito conhecido aqui na cidade, já é um ganho muito grande, né? O ônibus elétrico, ele, além de ele
não fazer o barulho e não emitir poluentes, ele é mais confortável para o usuário, porque ele vibra muito menos. Hoje, por exemplo, a gente estava no teste Folha Mauá e levamos uma picape a diesel para fazer uma avaliação, as medições, em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia, né? Eu dirigi a picape na estrada e é perceptível a vibração e o ruído do motor a diesel, mesmo que tenha evoluído muito ao longo dos anos. Você para, por exemplo, num sinal, um carro parado, você sente o volante vibrando um pouquinho. Principalmente num projeto como o que eu estava hoje, que é uma picape um pouquinho mais antiga. Essa percepção, ela desaparece com qualquer veículo elétrico, ele não vibra. Você imagina no ônibus. Você sentar no ônibus e você fazer uma viagem de meia hora, 40 minutos, com ar-condicionado, sem nenhuma vibração. É uma outra experiência de uso, né? Sem ruído, é muito mais agradável. Sim. E, Sodré, que tipo de estrutura é necessário para ter, né, a viabilidade do ônibus elétrico? Que tipo de estrutura é necessária? O que nós temos hoje em dia já sendo comercializado, esses ônibus necessitam de pontos para recarga. Por exemplo, o ônibus da Ankai, ele tem uma autonomia estimada em 350 quilômetros. Só que para um ônibus poder rodar tudo isso, são necessárias muitas baterias, né? Que a bateria ela é formada por vários módulos, né? Então, esses módulos é que dão a capacidade dele de rodagem mais longa. Então, vamos supor, para ele rodar esses 350 quilômetros, ele tem que ficar parado uma noite na garagem, sendo recarregado. A gente tem alguns países, alguns projetos, se eu não me engano, na Colômbia, em algumas cidades da Colômbia tem um sistema que a BYD desenvolveu, que o ônibus chega na base e são várias baias que ele carrega por cima, né, com pantógrafo. E ele fica ali carregando, então permite que o ônibus circule por mais tempo. Quer dizer que ele fica menos tempo parado, porque é um sistema de grande eficiência, mas ainda assim ele tem que ficar algumas horas para ele chegar na autonomia dele e poder cumprir o projeto dele. E para poder atender uma cidade, você tem que ter um número grande de veículos, né, para a cidade não parar. Você não retardar muito o intervalo entre ônibus e outro. Sim. Ó, já chegou uma pergunta aqui nas redes sociais. A Mari Cabral pergunta assim: substituir os ônibus normais pelos elétricos pode encarecer a passagem? É um grande risco. Hoje em dia tem um grande debate do passe livre, tem um grande debate de redução dos custos dessas passagens e tem um problema também que tem que ser levado em consideração. Hoje não existe ainda, em grande escala, uma adaptação. Por exemplo, pelo menos eu desconheço, uma empresa que pega um antigo ônibus a diesel e transforma esse ônibus para um ônibus para dar com eletricidade. Eu acredito que é um processo muito caro e que não é só tipo como a gente imaginaria no mundo ideal, tira o motor e coloca ali o gerador e o carro vai andar. Não é assim que funciona. E além de você encarecer a passagem, como é que você vai fazer para diluir esse custo? Como é que você vai fazer com aquele ônibus que era diesel e que foi desmobilizado? Esse ônibus acaba migrando para cidades menores, a um preço menor, prefeituras mais pobres, digamos assim, e ele acaba atendendo a outras utilidades e continua em circulação. Então é uma cadeia muito complicada, porque você tira a poluição do grande centro e joga ela para um centro menor. Mas como aquele centro menor, de repente, um outro ônibus ainda mais velho, você pode ter algum ganho ali. Você imaginar que vai ser todo mundo vai ter acesso a um ônibus elétrico num espaço de tempo muito curto, a um custo baixo, é completamente impossível. O que vai acontecer é essa transição. E a gente espera, né, que ao longo dos anos, com a redução dos gastos com combustível, né, com a energia com preço, digamos, mais acessível, e você tem um período maior de transição, de redução acelerada desses custos, a gente consiga chegar a uma conta que não haja um impacto muito grande no valor das passagens. Sim. Depende muito também de quanto os governos terão de recursos para poder aplicar no segmento. Sim. Você já falou um pouquinho aqui, mas queria voltar. Quanto que custa um ônibus elétrico convencional? Vamos falar, no melhor cenário hoje, 2,5 milhões, 2,5 milhões. A tendência é que esse valor caia aceleradamente, porque é o que tem acontecido. O grande problema é o preço da bateria. Hoje em dia, a maior produtora do mundo de baterias, que é a CATL, que é uma gigante chinesa, ela já tem demonstrado que o ganho de escala tem reduzido bastante o custo dessas baterias para os carros de passeio. Para o segmento de transportes, que tem uma grande procura no mundo inteiro por essas baterias, o custo ainda não é tão interessante.
E como tudo é muito novo, é muito recente, as plataformas custam muito caro ainda, né? Não houve ainda uma amortização desses valores. Mas a gente acredita, né, que ao longo dos anos, possivelmente já na próxima década, a gente vai ver uma redução bem acelerada no preço desses veículos. Sim, agora vamos falar de bateria. Eu queria entrar aqui num assunto que é uma matéria, a última matéria que você trouxe aqui no jornal sobre o assunto, que é sobre a bateria de nióbio. Mas antes de eu te fazer a pergunta, eu vou pedir para o André já colocar aqui na tela um vídeo que tem a ver com o assunto da próxima pergunta. É um vídeo do Enéas, uma campanha de 1996. Coloca pra gente. O senhor já ouviu falar em nióbio? O nióbio é um metal do próximo século que permite construir aviões supersônicos. E o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Mais de 95% da produção mundial. Bom, como eu falei, esse é um vídeo da campanha, né, Prefeitura de São Paulo, 1996, o Enéas falando aí do nióbio, né? Parece um vídeo meio caricato, mas a gente tem o assunto do nióbio, né, voltou aqui na discussão, e você trouxe uma matéria falando sobre os ônibus elétricos com a bateria de nióbio, né? Exatamente. Queria que você explicasse pra gente o que é o nióbio e quais são as vantagens desse ônibus com essa bateria, com esse tipo de bateria. O nióbio, ele é um metal, digamos, até jovem, né? As aplicações começam a ser estudadas ali no final do século XIX, mas a aplicação mesmo industrial a gente está falando aí na primeira metade do século XX, por volta de 1950. No Brasil nós temos a CBMM, que é uma empresa que produz nióbio, pertence inclusive à família Moreira Salles, né? Banco Itaú, Unibanco. A gente tem essas grandes reservas na cidade de Araxá, em Minas Gerais, naquela região de Minas Gerais. Qual que é a função do nióbio numa bateria? Ele é um metal que ele traz maleabilidade, ele é um excelente condutor elétrico, mas ele não necessariamente armazena energia. A bateria continua sendo de íon lítio. Lítio é o principal elemento, o principal material dessa bateria. Só que o nióbio ele pode substituir, por exemplo, alguns outros metais, e ele tem uma grande vantagem, que ele é um excelente condutor de eletricidade, e ele permite que a recarga aconteça muito rapidamente. A Volkswagen, junto com a Toshiba, a japonesa Toshiba, né, que desenvolve a bateria, e a CBMM apresentaram recentemente, os estudos começaram em 2021 e agora, tem 2 meses, apresentaram o primeiro veículo com essa bateria. A grande vantagem é permitir que esse ônibus circule de uma forma contínua, sem precisar ficar parado na garagem uma noite inteira recarregando. Como é que funciona? Você vai ter, por exemplo, um carregador super rápido, também similar a um pantógrafo. O ônibus chega nessa vaga, pluga ali, em 10 minutos ele vai ganhar 60 km de autonomia. Então ele rodou, vamos supor, o ônibus faz um trajeto de ida e volta de 30 km. Você vai ter, para ter uma garantia, né, de que vai ter a carga, você no ponto de saída e no ponto de chegada, ele tem os pontos de recarga. Ele sai carregadinho, chega no outro extremo ali com ainda podendo rodar mais 30 km, mas naquele momento que todo mundo desce, que o ônibus para numa base para recomeçar, 5, 10 minutos, ele já está pronto para voltar, percorrer todo aquele trajeto. E vai lembrar que não depende do trânsito, porque se ele pode rodar com fluxo livre 60 km, ele talvez rode até um pouquinho mais no trânsito engarrafado, porque na frenagem a bateria vai se regenerando, então ele consegue ganhar um pouquinho mais de autonomia. Isso é uma boa característica dos veículos elétricos. E essa bateria, por permitir essa recarga muito mais rápida, ele pode ter realmente uma aplicação prática de você modificar a maneira como funciona, né, o transporte urbano nos grandes centros. Sim, na sua matéria, inclusive, você falou que esse é um projeto que foi apresentado pela Volkswagen, ainda não é um ônibus que ainda está circulando, mas é um projeto. É um projeto, e temos aí uma grande questão que ninguém fala de preços. A questão dos valores, né, uma das críticas, né, que sempre foi feita pelo próprio Enéas Carneiro quando ele defendia o nióbio era que ele era um metal muito barato, que ele era exportado a um custo muito baixo. Obviamente não tinha uma demanda global, né? Hoje em dia a gente começa a ver as aplicações realmente reais, isso deve naturalmente valorizar, né, o metal. Mas ainda é um grande mistério. Enquanto não tiver escala, a gente não vai ter como saber quanto é que vai custar esse ônibus. Porque se ele continuar custando 3 milhões de reais, 2,5 milhões, é muita coisa ainda. É muita coisa ainda, né? Ainda tem um empecilho.
E, Sodré, qual que é a diferença, para a gente explicar quem está assistindo, a diferença do ônibus elétrico convencional para esse ônibus movido a essa bateria de nióbio? Tem a diferença entre elas? Sim, a grande diferença, o ônibus em si, eles são idênticos, né? A Volkswagen apresentou lá em Araxá um ônibus, é um ônibus de monobloco, como a gente fala, né, piso baixo, né, que facilita a entrada, é uma característica dos ônibus elétricos, né, geralmente eles têm um piso baixo. Eles são ônibus que podem, por isso, rodar nos grandes corredores. E a grande diferença é, enquanto um ônibus elétrico, como nós já conhecemos, excetuando, óbvio, o trólebus, ele roda aí 300 quilômetros, mas ele tem que carregar a noite toda. O ônibus com essa bateria de nióbio tem uma autonomia muito menor. Ele vai rodar ali 60 quilômetros, mas ele vai recarregar muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, essa capacidade de recarga que ele tem permite, por exemplo, que ele circule 18 horas, 20 horas de trabalho ao longo do dia e você reduz a necessidade de uma frota muito grande. Porque você não tem que tirar um ônibus da garagem e colocar o outro para recarregar. O ônibus roda continuamente, como acontece hoje. Com os ônibus a diesel, né? Ele volta para a garagem, ele não precisa parar na garagem para recarregar. No dia seguinte de manhã, ele vai ter a carga que ele estava na última viagem, volta para o primeiro ponto, recarrega e vida que segue. Sim, aqui na conversa você trouxe o trólebus, né? Quem está aqui em São Paulo, né, já viu aí pela cidade, né, circulando. Eu queria te perguntar, Sodré, se os trólebus, eles são opções viáveis de ônibus elétrico? Qual que é a sua avaliação sobre os trólebus? Sim, o trólebus ele é muito eficiente, porque ele também é um veículo elétrico, mas ele tem a dependência dos cabos, né? Sim. Então, a questão de você acaba limitando um pouco as áreas de atuação, né? Por exemplo, em alguns bairros você não consegue entrar, ele fica mais, digamos, segregado a corredores específicos, onde você vai ter essa capacidade de circulação, e a grande vantagem é que você não tem que plugá-lo à tomada. A bateria de nióbio vai proporcionar um ônibus que consegue circular por mais lugares, acessar regiões onde hoje em dia um trólebus não conseguiria acessar, sem a necessidade de ter que passar muito tempo sendo recarregado, né? Isso é uma possibilidade muito interessante, né, para a mobilidade. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube. O Daniel Schmidt diz assim: o ônibus elétrico é uma boa alternativa para trechos mais curtos pela cidade e o trem, né, ou o metrô, para trechos mais longos intermunicipais? Estou certo? Certíssimo. Certíssimo. Quando nós vemos a integração dos transportes nas grandes cidades, você utilizar, por exemplo, o trem e o metrô para ligações mais longas, com maiores ramificações, e você utilizar o ônibus em circuitos menores, inclusive abre espaço para a utilização de ônibus menores. Eu cheguei a ver isso na Alemanha. A gente foi cobrir um grande evento do grupo Volkswagen e eles apresentaram algumas soluções de mobilidade na cidade de Hamburgo, que eram pequenos ônibus, com capacidade ali para 20 pessoas sentadas e mais umas outras 20 de pé, para trajetos bem curtinhos, para ruas menores, 100% elétricos. Esses veículos, eles eram integrados ao sistema de transporte da cidade. Eles não tinham custo de utilização. A pessoa descia, por exemplo, de uma estação de metrô e ia até o seu bairro nesse veículo. E tem vários circulando já, tanto no uso regular, quanto também como experimentação. Isso é uma grande vantagem da eletrificação, porque você reduz também, com veículos mais eficientes, as emissões nos grandes centros. Sim, temos aí exemplos fora do país, né, que mostrando a eficiência desse ônibus. Chegou mais uma pergunta aqui, a Mari Cabral pergunta assim: os ônibus elétricos com a bateria totalmente carregada têm quantos quilômetros de autonomia? Dependendo do modelo, vão ter entre 250 e 350 quilômetros. A gente lembra o seguinte: quanto maior a autonomia, mais cara é a bateria. Então, esse cálculo é um cálculo assim muito apertado. Vamos pegar um exemplo de um carro elétrico. Vamos pegar um GWM Hora 03. Tem duas versões com exatamente a mesma potência. O que difere uma da outra, acabamento. Uma tem um visual um pouco mais esportivo, que é a GT, e a outra, que chama-se Skin, tem um visual menos esportivo, mais convencional. A Skin tem uma bateria menor, a autonomia é menor. O preço, se eu não me engano, está na faixa de R$20 mil a mais.
Esses 20 mil reais a mais não estão no desempenho, não estão no acabamento bonitinho. Estão basicamente no custo da bateria. O custo da bateria é o que mais impacta o preço de um veículo. Sim. Sodré, eu queria finalizar pedindo para você contar a sua experiência. Você me contou aqui no bastidor que você dirigiu um ônibus elétrico. Eu dirigi, deixar bem claro que foi num ambiente fechado. Sim. Sim, controlado com cones e seguranças e máxima de 10 km por hora, porque eu não tenho habilitação, né, para dirigir ônibus. Foi quando a Higer, que é uma chinesa, trouxe 2 modelos para serem conhecidos, né? Conhecidos aqui pela imprensa no Brasil. Né? A gente chegou a dirigir esse ônibus nesse circuitinho fechado, com o instrutor do lado, e o que mais chama a atenção é como o veículo elétrico, mesmo sendo um ônibus de grande porte, 80 lugares, né, 40 sentado, 40 em pé, um ônibus normal, sabe, banquinho, amarelinho, tudo certinho, não era um ônibus de turismo, era um ônibus convencional. Como você imagina a qualidade de vida do motorista? Porque eu que dirijo para lá e para cá veículos leves, e no máximo comerciais leves, como as vans que a gente avalia no teste Folha Mauá, você tem uma posição de dirigir de um veículo grande, não muda nada em relação ao ônibus convencional, mas o fato dele não vibrar e dele arrancar em absoluto silêncio, falei, gente, isso melhora muito a qualidade de vida, não só do usuário, mas também do motorista. Tem várias questões que envolvem os ônibus elétricos, a gente vai ter problemas, sim, mas esse ganho de conforto que inclui a vida do motorista é algo que deve ser levado em conta também. Sim, eu ia finalizar, mas já chegou uma outra pergunta aqui no YouTube. Uma pessoa pergunta assim, tem ônibus híbrido, elétrico e etanol? Não. Esse nós ainda não temos. O etanol, ele parou de ser utilizado no transporte. Chegou, se a gente lembrar, no final dos anos 80, ali, vamos pegar, não no final assim, tá? Vamos pegar ali por volta de 86. Mais ou menos 90% dos carros de passeio à venda no Brasil eram movidos a etanol. O Brasil tinha naquele momento virado a chave. E aí viram as crises, faltou etanol na bomba, boicote, tudo aquilo que aconteceu que queimou completamente a imagem desse veículo. A gente tinha caminhões pequenos e picapes movidas 100% a etanol nessa época. O Flex, vai lembrar, só chegou em 2003. O primeiro foi o Volkswagen Gol Total Flex. E a gente chegou a ter várias picapes de porte médio até médio grande no Brasil, movidas a etanol e a gasolina já recentemente, mas o diesel, novamente, nesse segmento, acabou prevalecendo. Temos a motorização, tem a tecnologia, é possível fazer, mas o medo da rejeição das empresas, das frotas, em utilizarem o etanol conciliado à gasolina para esse tipo de transporte, ainda é uma grande barreira. Teria limitado a veículos menores, não nada muito grande. Mas assim, se eu posso dar uma opinião aqui, eu acho que é algo que deveria ser mais estudado. Porque, por exemplo, o hidrogênio é uma alternativa interessante quando é o hidrogênio verde. Só que o custo ainda é muito elevado. Quando você pensa no carro flex, o etanol nunca funciona no seu melhor desempenho. Por quê? Porque você tem que conciliar um combustível com outro. São características muito diferentes. Talvez com as chinesas chegando com os modelos de maior porte, híbridos flex, como por exemplo o BYD com picape, o GWM com picape, esse segmento comece a se movimentar e a médio prazo cheguem modelos um pouco maiores, com motorizações que conciliem eletricidade e também etanol. Isso seria uma grande vantagem também, né? Porque o custo seria menor do que o modelo 100% elétrico. Muito bem. Eduardo Sodré, repórter especial da Folha, que faz a cobertura aí sobre esse assunto. Obrigada, Sodré, por ter vindo mais uma vez aqui no Como é que é. Como sempre, um prazer. E a gente te convida outras vezes para a gente falar aí de assuntos de energia limpa, ônibus elétrico e outros assuntos mais. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês.